Shalom, querido, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz semana a todos, essa semana que nos está se iniciando e pedindo a bênção do bom Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, tudo que você venha fazer, que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. E querendo já agradecer a vocês que têm participado aí do nosso canal, que têm pedido a oração, né? Que têm aí ajudado, dando o seu like, convidando pessoas para participar do nosso canal. Sabemos que nós somos um humilde canal, simples canal, mas que nós trazemos a palavra de Deus genuína e temos a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, eu quero falar aqui de um testemunho fortíssimo, olha só, o poder da oração, né? Tivemos aqui uma experiência, né, que uma pessoa estava muito enferma e pediu oração. Ela acreditou, ela creu que Deus ainda opera milagres. E nós oramos, a igreja orou, clamou por ela e Deus a curou, restaurou a saúde, né? Libertou daquela enfermidade e a pessoa foi até o nosso culto, agradeceu, aceitou a Jesus, a família se reconciliou com Jesus. Olha só que bênção, né? Que maravilha, o poder da oração, o poder da igreja que ora, o poder da igreja que clama, o poder da igreja que se coloca de joelhos, aonde Deus veio e atendeu as nossas orações, amém? Glória a Deus. Então somos gratos a Deus por esta bênção tão maravilhosa e creio que o Senhor também vai operar na sua família. Você que tem nos assistido, você que tem participado do nosso canal, basta você crer e pedindo sempre oração, falando da cidade, qual a sua cidade onde você reside e participando ativamente do nosso canal, e nós estaremos assim clamando por você e pedindo um milagre de Deus sobre a sua vida, tá bom, querido? Então hoje eu quero trazer uma passagem no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Pastor, onde é que fica o Evangelho? No Novo Testamento. Quantos evangelhos são, pastor? São 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que é que esses evangelhos relatam? Que eles falam de quê, pastor? Os evangelhos, ele fala da vida do Senhor Jesus. Eles relatam o ministério da pessoa do Senhor Jesus. Então é simples, quando você abre a Bíblia lá no Novo Testamento, a Bíblia é dividida no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então lá no Novo Testamento, ao iniciar o Novo Testamento, é falando sobre os evangelhos, o ministério do Senhor Jesus, nascimento, né, tudo ali sobre do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 6, vamos ver no versículo de número 55. Mas antes de chegar no número 55, eu vou chamar a atenção de vocês para o número 49, versículo 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram gritos. Quando os discípulos do Senhor Jesus, que estava no barco, viram o Senhor Jesus andar sobre o mar, eles começaram a dar grito. Queridos, só que antes eles já tinham visto o Senhor Jesus. Por isso que eu digo, há uma diferença de uma pessoa convertida. Porque se verdadeiramente o coração deles já tivesse se convertido à pessoa do Senhor Jesus, eles não iam dar gritos. Eles não iam achar que era um fantasma. Porque eles já teriam uma certa intimidade com o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que o coração dos discípulos ali ainda estava endurecido. Mas vamos mais para frente. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Jesus acalmou eles, porque eles jamais imaginavam que Jesus ia andar sobre as águas. Talvez você possa imaginar, jamais Jesus vai operar um milagre nessa situação. Jamais Jesus vai mudar essa situação. E Jesus é especialista em mudar situações. Sim, mudar situações. Mas pastor, a minha situação não tem jeito mais. Claro, não tem jeito para mim, não tem jeito para você. Mas para esse Jesus, o qual os discípulos achavam que era um fantasma, caminhando sobre as águas, para ele tem jeito sim. Veja o que aconteceu. Vamos mais adiante. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vendo,
Olha só, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. E subindo para o barco, olha só, e subindo Jesus ao barco, para o barco, o vento cessou. Acabou a tempestade. Acabou todo aquele agito que o mar estava. A chegada de Jesus. Quando Jesus entrou no barco, Jesus mudou toda a situação. E esse é o ponto-chave. Um dos pontos-chave que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro passo, que você abra o seu coração. Segundo passo, que você chame Jesus para entrar no seu barco, para entrar na sua casa. Que tem muitas casas, queridos, que Jesus ainda não está. Mas, pastor, eu vou no culto. Pastor, a televisão é ligada no programa A, programa B, mas Jesus não está no barco. Porque se Jesus estivesse no barco, toda essa situação seria mudada. O vento teria cessado. Você estaria em paz. Ah, mas a palavra de Deus diz que no mundo teremos o quê? Aflições. Mas tenha bom ânimo. Faltou bom ânimo, está faltando bom ânimo em você. E nós vamos mais adiante. Depois dessa passagem que Jesus estava no barco, Jesus agora vai com seus discípulos e atravessa para outra margem. E ao chegar na outra margem, os seus discípulos desceram e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leito, onde quer que sabiam que ele estava, os que achavam enfermos. Vamos mais adiante? E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, rogando-lhe que o deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. A mesma coisa que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. E ao acontecer aquele episódio com aquela mulher do fluxo de sangue, aquilo se fez notório em todos os lugares. A conversa foi se passando. Ei, aquela mulher, se lembra daquela mulher que tem aquela hemorragia, que foi para o médico, que foi para tudo, fez de tudo, e quando ela tocou no manto do Nazareno, ela foi curada. A notícia correu. E ao Jesus, ao chegar em determinados lugares, as pessoas já sabiam que se tocasse na orla do manto dele, seriam curadas. Por isso traziam todos os enfermos, com todo tipo de enfermidade. Eu não sei qual é a sua enfermidade hoje. Não sei onde o inimigo da tua alma tem te escravizado. Mas eu sei que Jesus é a cura. Eu sei que Jesus pode te libertar. E Jesus está aqui. Aquela mulher do fluxo de sangue foi curada. E esta palavra aqui, fechando ela agora aqui, diz que todos que lhe tocavam, saravam das suas enfermidades, das suas mazelas, das suas doenças. Porque Jesus é a cura. Jesus é a cura. E o poder da oração. Nós começamos a falar sobre a oração daquele rapaz que recebeu a oração e foi curado, e toda a sua família se reconciliaram com Deus. O segredo é esse. E nós sabemos que Pedro, quando estava preso, a igreja orava. E quando a igreja clamava, quando a igreja orava, Jesus mandou o anjo, Deus mandou o anjo libertou Pedro. Mas quando Pedro chegou no local onde os irmãos estavam orando, os irmãos achavam que era o quê? Um fantasma. Coração ainda endurecido, não acreditava o suficiente que Deus era Deus que responde às suas orações. Então eu estou chamando a sua atenção hoje. Primeiro eles gritaram quando viram Jesus andar sobre as águas, achando que era um fantasma, Jesus que andava com eles, Jesus que operava grandes milagres com eles, mas o coração deles ainda não estava quebrantado, os corações deles ainda não estavam com Jesus. E Jesus disse: sou eu aquele que anda com vocês, sou eu, Jesus, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, sou eu, Jesus. E quando Jesus chegou dentro do barco, toda a tempestade passou e veio a calmaria. Olha só que maravilha. A presença de Jesus na nossa vida, querido, vai tirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação. Porque nós sabemos que com Jesus nós somos mais do que vencedor. E sabemos que a notícia daquela mulher que foi curada do fluxo de sangue se espalharam por todas as aldeias, pelos campos, toda a região.
Jesus, ao chegar, trouxeram todos os enfermos e todos foram curados. Todos que tocavam em Jesus. E eu quero chamar você, eu quero chamar a sua atenção para esse início de semana. Toca em Jesus. Toca na orla de Jesus. Convida Jesus para entrar na sua vida. Jesus, ao entrar no barco, trouxe paz. Acalmou toda a tempestade. Acalmou todo o vento. E eu quero convidar você. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e farei morada. Trarei a paz, trarei a cura, trarei a libertação, trarei a prosperidade, trarei o avivamento, a restauração de vida para você. E ainda você vai ter direito de morar nos céus juntamente com o Senhor Jesus. Olha só que maravilha, a salvação eterna. Querido, a decisão é sua. Está aí a proposta de Jesus neste início de semana. Deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu entrar na sua vida. E se você quer verdadeiramente que Jesus entre na sua vida, e que Jesus possa estar curando todas as enfermidades da sua vida, que Jesus possa estar acalmando toda essa tempestade que surgiu na sua vida, eu quero orar juntamente com você. Vamos orar? Querido Deus e Pai, entramos na sua santa, gloriosa presença nesta hora, Pai, e pedimos assim como, Pai, que assim como o Senhor trouxe a paz, assim como o Senhor acalmou toda a tempestade, ao entrar no barco dos seus discípulos, Pai, assim o Senhor também faça na vida destas pessoas que oram juntamente conosco, Pai. Pai, eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a tempestade que eles estão passando, eu não sei qual é a enfermidade, a doença que eles estão enfrentando, a situação, mas eu sei, Pai Santo, que o Senhor entrar no barco, o Senhor calmou todo o vento. Eu sei, meu Pai, que todos aqueles que estavam enfermos chegaram, tocaram na hora do teu manto, Pai, foram sarados. Assim também eu te peço nesta manhã, nesse início de semana, Pai, que todos aqueles que abriram o seu coração e aceitarem o Senhor, reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles, eles possam estar sendo agraciados com as tuas bênçãos neste dia, nesta semana, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então está aí a passagem de Marcos 6, passagem maravilhosa, onde a gente viu aí os tópicos, onde quando Jesus entra num determinado lugar, a mudança, a transformação que Jesus traz. Então, se você tem Jesus verdadeiramente, tem que haver mudança. Tem que haver transformação, mudança totalmente de vida, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. O velho homem já morreu e nasceu um novo homem em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, forte abraço, que Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima.